Olá, tudo bem? A nossa mensagem de hoje é a missão da igreja. Queridos, o Senhor Jesus, Ele nos falou no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, no verso 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esta é a missão da igreja, pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, para libertar todo aquele que crê. Então, vamos ficar atentos e obedecer ao ide do Senhor Jesus. Ele disse ide, mas para fazer o quê? Para pregar o Evangelho a toda criatura. Esta é a missão. Deus, ele tem um propósito na vida do ser humano. E esse propósito maior de Deus, ele será realizado na vida de todo aquele que crê. Então precisamos anunciar o Evangelho para que pessoas venham crer e, crendo, sejam alcançadas pelo propósito de Deus. Quando uma pessoa crê no Evangelho, Deus opera na vida desta pessoa, cura, restauração, libertação e dar-lhe vida eterna em Jesus Cristo. Amados, em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo vai dizer que o Evangelho, ele é o poder de Deus para salvar aquele que crê. No Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16, Jesus, ele diz que quem crê não perece, mas terá a vida eterna. O escritor de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no verso 31, ele diz que quem crê será salvo, inclusive a sua família. E em João, capítulo 11, versículo 40, Jesus, chegando em Betânia, ele disse para Marta: se crê, verás a glória de Deus. Então, o segredo é crer no Evangelho, é crer naquilo que a palavra de Deus diz. Amados, e para que pessoas venham a crer, é necessário que a igreja esteja pregando o Evangelho de Boas Novas, que o Evangelho esteja reproduzindo a mensagem pregada por Jesus Cristo. Porque, infelizmente, nos dias de hoje, nós temos visto muitas pessoas querendo massagear o ego de outras para poder encherem os seus templos e dizer que estão tendo sucesso. Porque o que está em moda agora é o curso de coach, treinamento para quem quer fazer sucesso. Só que a igreja de Jesus Cristo não é palanque, a igreja de Jesus Cristo não é circo, não é shopping center. Jesus mandou pregar o Evangelho. E o Evangelho de Jesus Cristo é renúncia. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A porta, ele disse que ela é estreita, o caminho é apertado. É deste jeito que Jesus pregou. Não é preciso ficar massageando o ego de ninguém, dizendo: Deus vai realizar os seus sonhos, Deus vai te fazer feliz, Deus vai abrir porta de emprego, Deus vai te dar casamento, Deus vai te dar uma esposa, a sua empresa vai bombar, você vai ganhar muito dinheiro. Isto tudo é enganação. Jesus diz que todo aquele que perder tudo por amor a Ele, o Evangelho, receberá 100 vezes mais. É preciso pregar o Evangelho. O Evangelho, ele deixa claro que só existem 2 lugares eternos para onde o homem seguirá após deixar esse mundo. Existe o céu e existe o inferno. E o único caminho que leva o homem para o céu
é Jesus Cristo de Nazaré. Quem estiver seguindo um outro caminho que não seja Jesus, está caminhando para o inferno. Mas Jesus pregou em Marcos 1,15: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se você está seguindo outro caminho que não seja Jesus, se arrependa, volte atrás e creia em Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que estão convertidas a uma religião, dizendo: eu gosto de tal religião porque eu concordo com a ideologia, eu concordo com o que eles ensinam, eu me sinto bem. Ora, Jesus não se preocupou se alguém estava se sentindo bem. Jesus pregava a verdade. A Bíblia nos diz no Evangelho de São João, capítulo 6, que Jesus estava proferindo um sermão, e aquele sermão era duro, e a Bíblia diz que muitos dos discípulos começaram a abandoná-lo e a voltar atrás. De maneira que os discípulos foram até ele e disseram: mestre, eis que a multidão está indo embora, o teu discurso é muito duro. Jesus perguntou para eles: e vocês também querem ir? Pedro parou, pensou e respondeu: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Jesus pregou a verdade. E a Bíblia diz no livro de Coríntios que nada podemos contra a verdade, senão a verdade. Amados, quando Nicodemos foi ter um encontro com Jesus, Nicodemos era um homem religioso, Nicodemos era um homem que conhecia as leis. Jesus disse para ele: necessário é nascer de novo. O Evangelho é o poder de Deus para transformar, para mudar a vida do homem. O Evangelho é o poder de Deus para tornar o homem uma nova criatura. Infelizmente, nós temos visto hoje muitos pregadores que são homens de sucesso, homens que querem fazer sucesso no púlpito. Muitos dizem assim: dê glória a Deus, diga aleluia, eu vou dar 1 minuto para você glorificar. E eles começam contando 60, 59, 58 e fazendo aquele alvoroço e muita gente gritando, mas quando termina o culto, pessoas vazias voltam para casa, porque o Evangelho não é emoção, o Evangelho é verdade. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu faço um desafio a você que está me assistindo. Você vá pesquisar sobre 5 desses pregadores de sucesso que diz: eu vou dar 30 segundos para você glorificar, que manda você levantar, sentar, bater palma, dê glória a Deus, não fique calado. Quando eles não estiverem com o microfone, quando eles não estiverem pregando, quando eles estiverem no templo, se é que eles congregam, e outras pessoas estiverem pregando, observem se eles glorificam, observem se eles levantam a mão, observem se eles dão glória a Deus, ou se eles ficam impacientes, querendo oportunidade para também poder falar alguma coisa. Então, quem não vive como exemplo, não pode exigir exemplo de ninguém. Jesus Cristo, ele viveu nessa terra como homem, e como homem, Jesus foi um grande exemplo. Nós temos que seguir a Jesus Cristo. E ele disse que precisamos pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Igrejas, voltem a pregar o Evangelho. Não se preocupem com a arrecadação financeira, porque a obra não é de vocês, a obra é de Deus. Ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Jesus abençoe.